Olá, está começando o Caxias Conversa, videocast da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que tem como principal objetivo levar até você as informações do Legislativo caxiense, mas também aquelas que fazem a diferença no seu dia a dia, como o nosso videocast de hoje, falando sobre saúde. O nosso tema é Setembro Amarelo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são 700 mil casos anuais no mundo. No Brasil, 14 mil casos. Isso significa 38 suicídios por dia. Para falar sobre este assunto, conosco, a psiquiatra Verônica Giordani. Verônica, os números são bastante alarmantes. E o que a gente pode fazer para minimizar, para parar esses números? Obrigada pela presença aqui. Eu entendo que identificar os principais fatores de risco é o ponto-chave. O principal deles, na realidade, é a existência de um transtorno mental. Portanto, identificar e tratar os transtornos mentais nós já vamos conseguir minimizar esses números de uma forma muito significativa. Ou seja, uma pessoa que pensa em se suicidar, que tem esse pensamento, ela tem algum transtorno mental, seja uma depressão, uma ansiedade? Hoje nós sabemos que sim, praticamente 100% dos suicídios estão correlacionados com algum tipo de transtorno mental prévio, sendo que a depressão é o principal deles, né? Os transtornos de humor, então depressão, transtorno de humor bipolar, seguido do abuso de substâncias, então álcool, drogas, transtornos de personalidade e esquizofrenia. Esses são os transtornos mentais onde a gente tem um maior número de suicídios envolvido. Outra questão muito relevante é que um paciente que já tentou suicídio previamente, ele tem uma chance maior, um risco maior de cometer o suicídio. Certo. Esse assunto ele é bastante delicado de se falar, né, Verônica? E é preciso que o tema, inclusive, do Setembro Amarelo deste ano da campanha, é falar mais sobre o assunto, é para que as pessoas possam dialogar mais sobre esse tema, que muitas vezes ainda tem aquele tabu, a gente não vai falar sobre o assunto, mas sim, cada vez mais é muito importante falar, porque é dessa forma que as pessoas podem pedir ajuda? Sim, precisa se falar e falar diretamente sobre isso. A gente não pode ir pelas beiradas, né? Tanto com o paciente quanto com o familiar e inclusive nas escolas e no dia a dia. Precisa se falar diretamente. Sabe que muitos pacientes às vezes perguntam, né, por curiosidade, mas e se tem um paciente com risco de suicídio, uma pessoa com risco de suicídio, como é que vocês, né, profissionais da área da saúde mental abordam isso? A gente aborda diretamente. Está pensando em, né, como você faria, né, que tipo de plano você tem, né? Então as perguntas realmente precisam ser diretas. Nós precisamos aprender realmente a falar sobre essa questão. Quais são os indícios de uma pessoa que ela tem esse pensamento suicida? O que a gente pode perceber nela? Nós percebemos principalmente uma mudança de comportamento, né? Isso precisa, as pessoas, familiares, quem convive com pessoas que têm transtorno mental, precisam ficar muito atenta, principalmente às mudanças de comportamento. A pessoa se isola mais, começa agora com as questões de redes sociais, né? Então a pessoa começa a colocar lá nas redes sociais que não aguenta mais, está cansado, então ela começa a deixar de fazer atividades que antes lhe traziam muito prazer, né, atividades prazerosas, rotineiras, do dia a dia, essa pessoa começa a deixar de fazer. Então, por exemplo, uma mulher que gostava de dançar, de cuidar da casa, de cozinhar, passa a não fazer mais essas atividades. Então, são pequenos sinais que a gente vai observando nas pessoas e que a gente vai entendendo que existe uma desesperança, uma desistência da vida. E aí nós precisamos abordar, né, de fato, diretamente. Quando a gente percebe, então, esses sinais nessas pessoas, né, o que a gente pode fazer? Porque muitas vezes as pessoas dizem que tá tudo bem, que ela não quer ajuda. Tem muito também essa relevância de querer ser ajudada. O que a gente pode fazer quanto sociedade para ajudar essas pessoas, para dizer, não, vem aqui, ou um ombro amigo, uma ajuda, apenas ouvir, né? Porque às vezes as pessoas querem só falar, desabafar. O que nós podemos fazer? Além de ouvir, uma pessoa que está
com risco de suicídio, está com pensamento, né, de realmente atentar contra a vida, é uma pessoa que não tem mais energia. Então, não adianta a gente chegar para essa pessoa e dizer assim, tu precisa te ajudar, porque olha isso, olha a vida boa que tu tem, né? Olha aquilo, enfim, isso não adianta, porque essa pessoa realmente não tem mais energia suficiente para conseguir dar conta dela mesma. E um fato muito importante também é que essa pessoa, ela tem uma distorção da percepção da realidade. Então, ela percebe a realidade diferente. É como se estivesse dentro de uma garrafa, olhando com uma lente completamente distorcida para essa realidade. Então, nós, quando identificamos, e nós, quando eu digo não profissionais da saúde mental, eu estou falando também, né, a sociedade como um todo. Nós identificamos esse risco, nós precisamos pegar essa pessoa na mão e realmente tomar uma postura ativa. Nós precisamos, eu vou marcar um profissional para ti. Não adianta eu puxar para mim essa responsabilidade, né? Então, eu vou lá, vou marcar, vou buscar um profissional de saúde que possa te aconselhar e entender o que está acontecendo. Então, a postura precisa ser realmente muito ativa diante desse tipo de identificação. E precisa ser imediata, né, Verônica? Você disse que a pessoa que tem esse pensamento, ela tem um planejamento. Pode ser curto, pode ser longo. Isso. Tem pessoas que realmente fazem, né, todo o plano, enfim. E aí tem uma coisa também muito interessante, assim, ontem a pessoa disse que queria se matar, ela estava muito ruim, mas hoje eu já vejo ela melhor. Talvez esse ver ela melhor é porque realmente ela tomou a decisão e ela ficou aliviada por ter tomado a decisão, né? Então, nós precisamos realmente ficar atento que não existe essa melhora. Quando uma pessoa realmente falou, citou um planejamento, citou a intenção, não adianta no dia seguinte achar que ela está melhor, né? Porque essa melhora realmente pode ser o fato dela estar aliviada por conta de uma decisão realmente tomada, né? Quais são os principais fatores? São várias as pessoas que chegam ao teu consultório, provavelmente pensando nisso, né, que recebem essa ajuda. Quais são os principais fatores que elas chegam e dizem, eu quero terminar por causa disso, disso, disso? O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? É a desesperança, né? A pessoa perdeu a esperança, é uma dor muito profunda, não enxergar uma luz no fim do túnel, né? Não enxergar uma saída, e é uma dor tão intensa que essa pessoa entende que acabar com a própria vida vai aliviar essa dor, né? Então, por isso que, de fato, é uma dor tão intensa que, de fato, a pessoa não encontra outra saída que não seja morrer. Mas pode ser por dinheiro, por amor, por querer mudar de vida e não tá conseguindo. Aí a gente tem o contexto e a subjetividade de cada pessoa, né? As suas vivências, né? Tudo de bagagem que ela trouxe desde lá da sua infância. Às vezes um contexto familiar muito difícil, o abuso sexual, enfim, um término de um relacionamento, uma questão financeira. Os idosos, né? A gente corre muito risco com os idosos por conta de que perdem o companheiro da vida, os filhos foram embora, casaram, estão levando a sua vida. Então, a questão da solidão, as doenças crônicas, doenças dolorosas, né? Um câncer, uma pessoa que tem uma dor crônica. Então, isso vai de acordo com a subjetividade e a circunstância de cada pessoa. É importante ressaltar, Verônica, que quanto antes a gente tiver esse diagnóstico, antes a gente pode melhorar essa pessoa, curar essa pessoa? Sim, quanto antes a gente conseguir intervir, e existem medicações muito específicas para isso, né? Então, quanto antes a gente consegue intervir, mais rápido a gente consegue tirar a pessoa desse risco. Tem uma idade mais específica? Um gênero mais específico ou não tem? Hoje a gente tem visto um aumento muito significativo do risco ideação e tentativa de suicídio nos adultos jovens, né? Então, pessoas de 15 a 29 anos, a gente tem notado, principalmente aqui nas Américas, né? Um aumento muito significativo e principalmente o gênero masculino, né? 80% das pessoas que cometem suicídio geralmente são homens, por conta de realmente
ter, né, esse impulso e acesso a formas de fazer de uma forma mais agressiva, né? A mulher tenta mais, mas de formas que não são tão efetivas. O homem, quando toma decisão, ele tenta e tenta de uma forma mais efetiva, né? E por isso esse número é muito maior no sexo masculino. Pode-se dizer que tem a ver com muito acesso à internet, rede social? A gente nota esse aumento, né, do suicídio também, e do risco, e até das questões de autoagressividade também, né, por conta da grande exposição à rede social. Porque a rede social hoje, ela nos causa e nos provoca um funcionamento de um isolamento social muito grande, né? Então a pessoa começa a ficar isolada e começa a ter acesso a conteúdos que daqui a pouco não consegue dar conta, começa a identificar ali e até uma distorção da realidade, né, daquilo que ela está enxergando lá na rede social, ela não consegue entender que aquela não é a vida real, então começa um quadro de uma frustração muito grande, uma baixa autoestima, e isso eleva, né, o risco de suicídio também. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente fala muito da saúde mental. A gente pode começar a trabalhar essa saúde mental bem antes, lá na infância? É possível isso para ter uma vida adulta mais saudável e, quem sabe, não ter nenhum tipo de pensamento de se suicidar ou uma depressão, alguma coisa? Eu vou te contar assim, como é que eu abordo os meus pacientes em consultório, né? Como é que a pessoa adoece emocionalmente? A gente tem 2 principais fatores, eu costumo explicar, né? O primeiro deles é a questão genética, a predisposição genética. Então, eu explico para meus pacientes assim, é como se tu tivesse nascido com um botão lá dentro do teu cérebro, e esse botão tá desligado. E esse botão é a tua predisposição, é a chance de tu adoecer emocionalmente, né? Esse botão tá lá, desligado. Agora, os eventos do teu dia a dia, as tuas circunstâncias, os traumas, as tuas vivências, as situações que vão acontecendo, elas podem ligar esse botão. A partir do momento que esse botão ligou, existe a expressão genética dessa predisposição com que a pessoa nasceu, né? E aí que entra o tratamento psiquiátrico. Nós precisamos desligar esse botão, quimicamente. A gente entra, então, com um psicofármaco para desligar esse botão e desligar essa expressão genética, ou seja, esses sintomas, né? Então, a gente desliga com o remédio. Agora, se nós não organizarmos todo o entorno do paciente, ou seja, esses fatores desencadeantes que ligaram esse botão, a gente vai ter sempre uma pessoa adoecida. Então, aí entra a tua pergunta, né? Desde a infância, nós precisamos ter e promover a saúde como um todo. Então, prática de atividade física, alimentação saudável, laços familiares muito fortes, né? Uma prática religiosa saudável, enfim, uma vida o mais saudável possível. Claro que tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Uma doença na família, uma morte, enfim, coisas que realmente a gente não tem controle sobre isso, né? Mas se nós tivermos um psíquico forte, uma pessoa saudável emocionalmente para tolerar a frustração, para tolerar as dificuldades do dia a dia, a chance desse botão ligar, ela fica menor, né? Então é aí que vem o nosso trabalho desde a infância, né? Nós deixarmos as pessoas o mais saudável possível, né? Você falou em laços afetivos, que também é bastante importante, né? Com certeza ele vai ter um resultado diferente numa pessoa quando a gente tem esse laço, seja da família. Seja de uma amizade, mas a família é muito importante, essa rede de apoio. Sim, a rede de apoio é fundamental, né? E uma rede de apoio forte consegue identificar muito rápido uma pessoa que está em risco. Importante. E quando o tratamento, como é que funciona? Bem, primeiro a gente tem que detectar qual é o tipo de transtorno, né? Transtorno, isso. Então, o tratamento principal é realmente fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento do transtorno de uma forma muito específica. Claro que existem algumas medicações que nós entramos, né, que são medicações específicas que mexem realmente nessa ideação suicida, né? Mas o tratamento principal é o do transtorno e algo que eu acho que é fundamental, né, no tratamento dos pacientes é o acompanhamento, que é o que nós fazemos lá na clínica. Nós precisamos acompanhar o paciente, né? Não adianta eu só
realmente realizar uma consulta e daqui 30 dias ou daqui 60 dias olhar esse paciente, né? Então, nós temos como prática acompanhar os nossos pacientes. Então, a gente tem uma central de cuidado ao paciente que telefona para esse paciente ou para a família praticamente todos os dias da semana quando a gente identifica um risco de suicídio franco, de fato, né? Para entender como é que está a evolução dessa pessoa, como é que está a adesão ao tratamento, enxergar o passo a passo dessa pessoa até que a gente consiga tirar ela realmente do risco, né? Então, é o laço familiar e o laço e o vínculo com a equipe de saúde. Importante. E, Verônica, também é importante dizer que a gente deve procurar um psiquiatra quando a gente não se sentir bem. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu não preciso de psiquiatra. E sim, é saudável a gente ir no psiquiatra, de repente a gente precisa tomar um remédio, às vezes só a conversa basta. Isso, que é a questão do estigma, né, Rafa, é muito, muito grande ainda, principalmente entre o público masculino, né, as mulheres buscam muito mais ajuda do que os homens, mas buscar um profissional da saúde mental é fundamental, nem que seja para conversar, né, a gente já vai conseguir identificar. E essa ajuda psiquiátrica a gente pode encontrar tanto numa rede privada, como a clínica, né, onde você atua, mas também no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. Então, não tem o porquê não procurar, né? Exatamente. Os profissionais da área da saúde do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, eles são todos muito bem treinados, né, e não precisa ser um psiquiatra, pode ser o médico lá da unidade de saúde, é um profissional que é treinado para conseguir identificar e realizar o primeiro manejo desses pacientes com ideação suicida. Verônica, a gente passou por uma pandemia em meados de 2020, 2021. A gente teve enchentes agora, setembro, né? Completando um ano. Tivemos novamente agora em maio. Essas situações, elas podem ter aumentado esses transtornos, esses pensamentos suicidas, as pessoas ficaram muito tristes, não precisa nem ter acontecido algo com elas, mas só de ter visto, de ter acompanhado, a gente fica, né, muito chocado com tudo. Isso pode ter aumentado? Com certeza, né? Hoje os estudos, enfim, já nos mostram que esse tipo de situação acaba sim, aumentando o risco de suicídio, aumenta a chance do transtorno mental, né? Para aquela pessoa que já tem a predisposição, tem o botãozinho lá, né? Então, já aumenta essa questão do transtorno mental. E a gente sabe que a pandemia foi um grande fator, né? Um grande evento na vida do mundo todo, que acabou nos deixando num isolamento social extremamente significativo. E isso aumentou, né? De fato, os transtornos mentais e, por consequência, né, a ideação e o risco de suicídio. Porque a gente ficou muito tempo isolado. Muitas pessoas ficaram sozinhas. Com medo. Com medo. Né, com medo. E esse aumento do medo, o aumento da solidão também, isso também afetou, né? Isso afetou demais. E nós vimos também um aumento muito grande do uso de substâncias nesse período, né? Então, as pessoas ficaram isoladas e o que elas faziam? Usavam a bebida de álcool. Então, aumentou demais também o consumo de bebidas alcoólicas nesse período, que também acaba sendo um fator, né, um fator de risco para o suicídio. Hoje nós passamos já pela pandemia. Claro que ainda tem resquícios disso, mas a gente está muito recente às enchentes. Então, para quem está nos acompanhando em casa, que ainda passa pela situação da enchente, muitas pessoas ainda não têm onde morar, perderam tudo, estão reconstruindo. O que você deixa de recado para essas pessoas? Eu acho que o principal recado é buscar ajuda, né? Houve um movimento muito grande do país inteiro, principalmente de profissionais da área da saúde mental, se colocando à disposição para estar acompanhando essas pessoas que realmente perderam tudo, ficaram sem família, sem um local para morar. Então, o recado é de fato o nosso lema da nossa campanha do Setembro Amarelo desse ano, né? Que é buscar ajuda. O diálogo é importantíssimo, né? Você disse que muitas vezes a pessoa que já virou a chave, ela não consegue mais ter esse diálogo, né? Que aí tem que buscar uma ajuda profissional mesmo. Mas antes dessa chave virar,
é importante quando a pessoa não está se sentindo bem, por exemplo, tem algum lá em casa, não tá legal com a sua família, é importante que ela diga, olha, não gostei disso, não tô me sentindo bem, alguém fez alguma coisa no trabalho, falar, olha, não foi legal o que você fez comigo, tentar resolver, conversar mais, talvez isso possa amenizar? Com certeza, com certeza. É o diálogo, né, Rafa? A gente precisa conseguir identificar o que tu tolera, até que ponto tu é capaz de tolerar uma determinada situação e comunicar o outro, né? Claro que a gente tem que ter muito cuidado com aquele excesso de sinceridade, né? Porque tu acaba, daqui a pouco, gerando um conflito maior dentro do teu ambiente. Mas isso precisa ser comunicado. Olha, isso não foi legal. Quem sabe a gente entende isso de alguma outra forma, por que tu me falou aquilo, né? Vamos conversar. É importante, né, as pessoas não deixarem tudo guardado para dentro de si, né? Eu acho que o guardado faz com que uma hora o copo encha. Encha. E aí, quando transborda, a gente nunca sabe o que tem lá, né? Pensando em situações que a gente possa amenizar esses pensamentos, os transtornos, coisas que as pessoas podem fazer de maneira gratuita. O exercício físico, a caminhada, o ar livre, tomar um chimarrão na praça, chamar os amigos, isso ajuda? Ajuda, a gente sabe que isso é fundamental hoje em dia, né? A gente sabe que a atividade física hoje em dia, ela não é para o corpo, ela é para a mente. Os resultados que nós temos no corpo é como se fosse um efeito colateral da atividade física, né? Então, é fundamental, aproximar esses laços com amigos, com família e a prática da atividade física. E hoje em dia nós sabemos também que uma prática de atividade física para a saúde mental são apenas 150 minutos por semana, ou seja, pode ser só no final de semana, ali 1h30, no sábado 1h30, no domingo, já está feita a atividade física que vai ser efetiva para a saúde mental, né? E qual dica a Verônica daria para a gente que tem uma vida bastante conturbada, as coisas vão se atropelando. Muitas vezes a gente diz, meu Deus, eu tô tão cansada, mas não dá para pensar no cansaço, a gente tem que ir fazendo, e muitas vezes a gente acaba atropelando as emoções, os sentimentos, a gente vai indo. O que a gente pode fazer para prestar mais atenção nisso? A chave de tudo é difícil, a gente conseguir... né, Verônica? É muito difícil. E ali a gente se inclui também, né? Sim. Mas o mais importante é a gente conseguir saber dosar, sabe, Rafa? A gente precisa conseguir dosar em algum momento, né? Aquela hora que a gente deita a cabeça no travesseiro, né? Faz o seu exame de consciência lá de noite. A gente precisa conseguir entender o que poderia ter feito de diferente naquele dia, o que a gente está fazendo por nós, porque quando nós nos cuidamos, nós estamos cuidando do outro, né? Nós estamos cuidando daquele que nos ama. Então, eu acho que é isso que é o mais importante. A gente precisa encontrar um motivo para nos cuidar, para saber dosar, sabe? Isso é bastante importante, porque muitas vezes a gente acaba tendo os pensamentos só pra gente, né? E quando a gente para pensar, de repente, quem tem um filho em casa, alguém que gosta muito, a gente pode pensar nessas pessoas. Sem dúvida, as nossas atitudes refletem diretamente lá nas pessoas que dependem da gente, né? Então, trabalhar é muito bom, é importante, né? Desenvolver na carreira é importante, mas a gente também tem que entender que se nós não pararmos em determinado momento, alguém vai nos parar. Exatamente. E às vezes é o nosso próprio pensamento. Com certeza. Verônica, eu trouxe dados aqui no início do programa, que são mais de 700 mil número, né? Registros, mais de 700 mil pessoas ao ano que se suicidam no mundo. No Brasil, são 14 mil. É um número bastante alarmante. Se a gente continuar na vivência que a gente tem hoje, esse número tende a aumentar? Ele está aumentando. Nas Américas, né? Ele está aumentando. Restante do mundo, a gente já tem observado uma redução desse número. Mas aqui, nós observamos um aumento. Por que o restante do mundo está diminuindo? O que eles estão fazendo que a gente não está fazendo? Nós temos que aprender com eles, né? Talvez essas práticas de uma vida mais saudável, a busca por um tratamento precoce, né? O maior acesso ao tratamento de saúde mental. Isso tudo impacta diretamente lá nesse número final.
A alimentação, ela influencia? Eu costumo dizer para os meus pacientes que nós temos 4 pilares que sustentam a nossa saúde mental, né? E eu só libero um paciente, só dou alta para um paciente da psiquiatria, quando esse paciente de fato, né, está bem, quando a gente tem esses 4 pilares muito bem firmes, né? E um deles é a alimentação, né? Então, é a alimentação, é a prática de uma atividade física, é o sono saudável e uma religiosidade que faça sentido. Esses 4 pilares sustentam a nossa saúde mental e precisam estar muito firmes. Vamos abrir um pouquinho mais esses 4. Quando eu falo de alimentação, o que eu tenho que cuidar? Eu posso comer, mas não é eu comer o excesso, é o fast food, é o carboidrato, a gordura, ela influencia? O que é? O carboidrato, o açúcar, né? O fast food. A gente sabe que uma alimentação inadequada, ela causa uma neuroinflamação, porque nós não inflamamos do pescoço para baixo, né? Todo mundo se preocupa com a gordurinha aqui, a gordurinha ali, tô com o corpo inflamado. Mas o cérebro também inflama, né? E como é que o cérebro manifesta essa neuroinflamação? Com sintomas psiquiátricos, depressão, ansiedade, insônia. Então, alimentos mais gordurosos e os brancos, o sal, o açúcar, a farinha, glúten, todos auxiliam, então. Pioram muito a nossa neuroinflamação. Isso para quem tem uma predisposição ou para todo mundo? Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. E quando a gente fala do sono? É difícil dormir, né? Com essa vida agitada que a gente leva, né? Mas o sono, nós precisamos estar dormindo antes da meia-noite por conta de uma própria liberação de hormônios, enfim, né? Então, antes da meia-noite, nós precisamos estar dormindo de 6 a 8 horas de sono por noite. E o sono é uma das principais manifestações de que algo na saúde mental não está legal, né? Por exemplo, um paciente deprimido é um paciente que até consegue dormir, mas ele desperta no meio da noite por conta dessa desregulação de liberações de neurotransmissores e questões hormonais de fato, né? Um paciente muito ansioso é um paciente que tem uma insônia inicial, ou seja, ele deita e a cabeça tá lá, né, a milhão, fica trabalhando a milhão, né. Então, a gente tem diversos tipos de insônia, de manifestações das doenças psiquiátricas no sono dessa pessoa. Então, o sono, eu costumo dizer que é como se fosse a febre numa pessoa que está com um quadro infeccioso, é a manifestação de que alguma coisa não está legal. E o sono em excesso? O sono em excesso também tem muitos pacientes deprimidos, né, que fazem um quadro de hipersonia, ou seja, eles dormem demais, comem demais, né, então é uma forma também de manifestação de uma doença psiquiátrica. E tudo isso que a gente está falando aqui é para quem está nos acompanhando e prestando atenção, né? Pode ser que tenha alguém na família, realmente faz sentido, buscar ajuda, conversar. É importante que escrevas, né? Por exemplo, se está se sentindo, mas não quer conversar, pode escrever? Escreve, manda, mostra para alguém, né? Coloca lá na rede social que alguém vai estar olhando de fato, né? E as pessoas precisam prestar atenção. Olha, não gostei disso. A Rafa escreveu isso e ela não é assim, né? Vou lá, vou buscar ela, vou entender o que está acontecendo, né? De uma certa forma, a rede social, ela prejudica, mas também, de um outro lado, ela ajuda. Ela acaba sendo um porta-voz, né? Falando ainda dos 4 elementos, o sono, a alimentação, uma prática de atividade física, né? E uma religiosidade saudável. Religiosidade. A prática de exercício físico pode ser no final de semana, como você disse. No final de semana, 150 minutos para a saúde mental, tá? Ok. Então pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, o que for. Andar de bike, o que quiser. Isso aí. E a religiosidade? Religiosidade é muito individual, né? Cada um tem as suas crenças, mas nós precisamos estar com os olhos voltados para o alto, né? Existe algo maior e nós precisamos cultivar isso dentro de nós. Indiferente de religião, de crença. Não podemos entrar nisso. Isso, né? É preciso que a gente acredite em algo. Isso. Você acredita que quando a gente acredita em algo, esses transtornos, eles podem diminuir, esses números de suicídios podem diminuir? Nós temos, inclusive, estudos científicos, né, de pessoas que têm práticas religiosas constantes, firmes, existem alterações neuropsiquiátricas ali, né?
A gente tem estudos científicos mostrando que, de fato, isso é extremamente importante. Verônica, é importante falar que a gente está falando agora porque é setembro, a gente fala muito do Setembro Amarelo, a campanha muito forte, inclusive no dia 10 desse mês foi o dia D da campanha, mas vale ressaltar que esse assunto deve ser lembrado todos os dias do ano. Isso, em setembro nós procuramos conscientizar a população, né, procuramos mostrar quais são os fatores de risco, quais são os sinais que as pessoas precisam prestar atenção. Mas a pessoa que está doente agora em setembro, ela esteve doente provavelmente ao longo do ano todo, né? Então, isso precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa ser conversado ao longo do ano. Acho importante, isso acontece de como a gente falou antes, né? É tudo muito corrido, tudo muito conturbado, mas tanto no trabalho quanto em casa, se a gente puder pegar um tempinho daquele dia e sentar e conversar e perguntar se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, como é que foi o dia? É uma pergunta bastante clichê, mas faz diferença? Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Olhar no olho, né? Se a gente for pensar assim, faz quanto tempo que tu não senta e não olha no olho daquela pessoa que mora ali contigo todos os dias, né? E pergunta, como é que foi teu dia? Tá tudo bem, né? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Porque às vezes a gente chega em casa tão, né, atrapalhado e tarefa aqui, tarefa lá, e quando tu vê já foi dormir, o dia seguinte já iniciou, e tu não conseguiu olhar para o olho daquela pessoa. Exato. Que é a pessoa que tu mais ama, né, e que mais te ama também. Exatamente. Né? Eu escuto muitas pessoas dizerem, eu não vou perguntar como é que foi o dia. Não, muito cansativo. Né, não vou levar problema para dentro de casa. Isso. Uhum. E no ambiente de trabalho, cada um com o seu, eu vou fazer aqui as minhas coisas, agora não vai dar tempo, eu tenho um horário a cumprir. Mas se a gente parar para pensar, é isso que vai fazer a diferença. E é um gesto muito simples que pode salvar uma vida. E aí não adianta também, não, mas tu tem que te ajudar, né? Isso. Se a pessoa traz aí uma dificuldade, não, mas olha lá, tu tem que te ajudar, enfim. Que nem a gente comentou antes, pega pela mão, se é uma pessoa que tem algum diagnóstico, já faz um tratamento, pega pela mão e diga, não, vamos lá, né? Eu vou te ajudar. Nesse momento, eu vou tomar as rédeas da situação, né? Com certeza, é ajudar mesmo, né? Que é o foco também da campanha, né? Verônica, a gente está quase chegando aqui na reta final do nosso programa, mas eu quero que você ressalte para quem está nos acompanhando. Quais são os sintomas de uma pessoa com transtorno que tem a ideia de suicídio? A pessoa que modificou isso, tem que ficar muito claro. Isso. A pessoa que mudou a forma de se comportar, né? A pessoa ficou diferente. A pessoa não era assim. A pessoa está se isolando. Então, esse é o principal sinal, né? A pessoa que tem ideação suicida, que realmente está planejando alguma coisa, ela dá sinais. Ela muda o seu comportamento. Então, temos que prestar atenção. Tem que perguntar, tem que falar, tem que entender, né? Então, a pessoa se isola, a pessoa não faz mais coisas que fazia antes, né? A pessoa ou dorme demais, come demais, né? A pessoa dá sinais de que as coisas não estão legais. Frases publicadas ou frases ditas ou alguma mensagem lá no grupo da família, no sentido de não aguento mais, né? Pra mim terminou, não tenho mais esperança, não tenho mais jeito, né? Então, são pequenos sinais de que algo ali dentro não tá legal, de que alguma decisão está por ser tomada. Era isso que eu ia te pedir. Ela vai comentando muito, ela vai falando, eu gostaria de perder a vida, eu gostaria... Ela vai falando. Grande parte das pessoas dá sinal, né? É por isso que a gente diz que o suicídio, ele é evitável. Ele é evitável, porque a pessoa dá sinais. No teu consultório, já com certeza foram diversos os casos que as pessoas chegaram com essa ideia e elas perderam essa ideia no caminho, né? Sim. Como é que é pra ti esse momento de eu consegui, eu ajudei essa pessoa, ela se ajudou também? É um momento que
a gente chega a se emocionar, né? Porque a gente consegue trazer muitas vezes a vida de volta, né? Por exemplo, hoje, isso é uma rotina dentro de um consultório psiquiátrico, né? Hoje nós estamos com em torno de uns 5 ou 6 pacientes que nós estamos monitorando constantemente por conta de um risco de suicídio, né? E nós utilizamos de todas as ferramentas, todo o conhecimento, né? E toda a humanidade necessária para tirar a pessoa desse risco, sabe? E vou te dizer que 99% das vezes a gente consegue. Então, isso é muito gratificante. Com certeza. A gente devolve realmente a vida, e não só para aquela pessoa, a gente devolve a vida para aquela família. Porque a família também passa bastante dor nesse momento, com né? Com certeza. E essa família não pode se sentir de forma alguma responsável por isso, né? Ela tem a responsabilidade, sim, de conseguir identificar essas mudanças de comportamento, esses primeiros sinais, mas nunca aguardar para si, né? Precisa de uma ajuda profissional, né? Existem técnicas específicas, tratamentos específicos, abordagens específicas para que a gente possa tirar a pessoa dessa situação. Esse monitoramento que você faz na clínica, ele é o contato diário e frequente com esse paciente, com essa família? Exatamente. A gente tem uma central de cuidado, né, ao paciente. Nessa central, então, é um telefone, basicamente um telefone, onde eu tenho um médico lá, por enquanto é em horário comercial, mas muito provavelmente daqui, em breve, será 24 horas, né, onde a gente faz contato com essa pessoa que está em risco praticamente todos os dias, né. E se a gente não consegue contato com a pessoa, a gente entra em contato com a família, assim como o inverso também acontece, né? Os nossos pacientes, eles têm esse telefone, e qualquer situação onde ele entenda que não vai aguentar, que o pensamento está muito forte, ou que ele tem alguma dúvida, alguma dificuldade, ele aciona esse telefone, e ali tem um médico o tempo todo para orientar, para acolher, para, enfim, né? A gente minimizar esse risco. É importante ressaltar, estar junto. Com certeza. É estar junto, é acompanhar, é conversar. Que bacana. Verônica, eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui no Caxias Conversa, falando sobre um tema bastante delicado, mas importante de falar sobre ele. Eu queria que tu deixasse um último recado para quem está nos acompanhando. O recado que eu queria deixar é que, para quem realmente está pensando nisso nesse momento, sabe, Rafa? Acho que essa pessoa precisa... a gente entende que a esperança terminou, né? Que talvez essa seja a única saída que esteja passando pela cabeça, né? Nesse momento. Mas essa pessoa precisa se apegar e pensar que ela é o amor da vida de alguém, né? E que se não for por ela, que seja pelo menos por essa outra pessoa nesse momento. Buscar ajuda por essa outra pessoa. E quando chegar num serviço de saúde, pode ter certeza que nós, profissionais da saúde, nós vamos utilizar de todos os recursos e toda a humanidade necessária para aí sim não ser mais só pelo outro e ser também por ela mesma. Esse é o recado. Obrigada, Verônica. Muito obrigada pela tua participação. Esse foi o nosso Caxias Conversa, podcast da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que tem como objetivo falar sobre o legislativo caxiense, mas também sobre o que faz diferença no nosso dia a dia. No episódio de hoje, nós conversamos com a psiquiatra Verônica Giordani e nós falamos sobre Setembro Amarelo. A gente se encontra num próximo episódio. Até lá!